O Profibus DP é a solução de alta velocidade do Profibus. Seu desenvolvimento foi otimizado especialmente para a comunicação entre o sistema de automação e equipamentos centralizado, voltado para o sistema de controle, onde se destaca o acesso de dispositivos de entrada e saída distribuídos. É utilizado em substituição aos sistemas convencionais ou em transmissão com 24 volts. Utiliza-se do meio físico 485 fibra ótica. Requer menos de 2 milissegundos para a transmissão de 1 KB de entrada e saída e é amplamente utilizado em controle de tempo crítico. Pelo menos 90% das aplicações envolvendo escravos Profibus utilizam-se do Profibus DP. Essa variante está disponível em 3 versões, como vimos anteriormente, DPV0, DPV1 e DPV2. A origem de cada versão aconteceu de acordo com o avanço tecnológico e a demanda das aplicações exigidas ao longo do tempo. O Profibus DP é excelente para substituir extensos cabeamentos entre estações, PLC, SDCDs e entradas e saídas. É muito rápido, transmite 1 KB de dados de entrada e saída em menos de 2 milissegundos. Poderosas ferramentas reduzem os esforços de configuração e manutenção. Essa tecnologia é suportada pelos principais fabricantes de PLC e SDCDs. Existem vários tipos de produtos, isto é, PLC, SDCDs, estações PCs, I/O remotos, inversores de frequência, CMs inteligentes, válvulas, encoders, etc. A tecnologia permite a comunicação cíclica e acíclica. A comunicação cíclica é aquela prioritária ao controle, a cíclica utilizada para a parte de configuração e parametrização. A comunicação pode ser mono ou multimestres e até 244 bytes de dados de entrada e saída são trocados por estação. Para garantir a confiabilidade dos dados de transmissão, o Profibus dispõe de um mecanismo de segurança conhecido como Distance Ramming. HD igual a 4, que significa que até 3 bits errados simultaneamente podem ser detectados. A introdução de um bit de paridade dos caracteres UART incrementa em 1 bit a distância RAM. Consegue-se HD 4 enviando um frame sequence check com cada frame, assim, com a inclusão de delimitadores de início e fim dos frames. O Profibus não utiliza a correção de erros. Quando detectado um erro em um frame, descarta-se e repete-se a transmissão. A troca de mensagem no Profibus acontece em ciclos e cada pacote de dados é conhecido como mensagem ou frame. Cada frame de requisição de dados ou de envio de dados a uma estação mestre Profibus está associado a um frame de confirmação ou resposta de uma estação mestre ou escravo. Os dados podem ser transmitidos em frames de envio ou resposta, sendo que o frame de confirmação não contém dados, isto é, somente apresentará em seus campos código de reconhecimento do frame pela estação. Isto avisa a estação mestre que o escravo irá processar e responder ao mestre em breve. Inicialmente, veremos como é formado um caractere UART no Profibus. Cada frame consiste de um número de caracteres, os chamados caracteres UART. O caractere UART é um caractere do tipo Start-Stop para transmissão assíncrona, constituindo de 11 bits, um Start bit, que é sempre 0, 8 bits de informação, que pode ser 0 ou 1, um bit de paridade, que pode ser 0 ou 1, e um Stop bit, que é sempre 1, conforme a figura. Vale ainda comentar que o campo de dados de 8 bits vai do menos ao mais significativo, ou seja, do bit LSB ao bit MSB. Veja ainda que o tempo de um bit é totalmente dependente da taxa de comunicação. Quanto mais alta a taxa, menor esse tempo. Por isso que em altas taxas de comunicação, o ruído pode entrar nesse tempo e afetar a integridade do sinal. A especificação do Field Bus Data Link Profibus, o chamado FDL, apresenta 4 tipos de frames diferentes, onde SD1, SD2, SD3 e SD4 possuem bytes de início, chamado Start Delimiter, podendo ter os seguintes valores em hexadecimal: 10, 68, A2 e DC. DA, byte de endereço do destino. SA, byte de endereço fonte. FC, byte de controle. O campo FC dos frames SD1, SD2 e SD3, além de outras informações de controle, identifica a função do frame. De acordo com a configuração dos seus bits, pode-se identificar o tipo de estação que enviou o frame, se é um pedido, se é uma resposta ou confirmação, e ainda a natureza das informações que contém. FCS é o byte de checagem. LE, byte de comprimento, podendo assumir valores de 4 e 249. LER, byte de comprimento repetido. Data Unit, DU, campo de dados que pode ser fixo em 8 bytes ou variável, podendo ir de 1 a 246 bytes. ED, byte finalizador, conhecido como End Delimiter, sendo seu valor sempre em hexadecimal igual a 16. SC é o frame de resposta curta, chamado Short Acknowledgement, tendo como valor em hexadecimal sempre o valor E5. Vimos que o Profibus PA utiliza a codificação Manchester, e neste caso, em seu FDL é necessário a introdução do preâmbulo, que são os bytes de sincronismo, e ainda 2 bytes para checksum.
para garantir a integridade do sinal de comunicação. Nesse slide, podemos ver a comparação entre o frame DP e o frame PA. Eles são muito parecidos em termos de estrutura, mas com alguns acréscimos de preâmbulo e alguns bytes de controle. Aqui, mais uma forma visual de se ter a comparação entre os frames DP e PA. O frame do tipo SD1 não possui campos de dados e é utilizado para pedido de status ou reconhecimento. O campo FC identifica o tipo de frame, como por exemplo solicitação ou envio, e frame de confirmação ou resposta. Além disso, o FC contém a função de transmissão real e as informações de controle que evitam a perda e duplicação de mensagens ou o tipo de estação com status FDL. Já o frame do tipo SD2 é utilizado para transferência de dados. Neste caso, um mestre, ao requisitar dados ao seu escravo, receberá do mesmo um formato de frame do tipo SD2. Exploremos mais um pouco como funciona a troca de mensagens no Profibus. A troca de mensagens no Profibus acontece em ciclos, e a cada pacote de dados é conhecido como mensagem ou frame. Cada frame de requisição de dados, de envio de dados a uma estação mestre Profibus está associado a um frame de confirmação ou resposta de uma estação mestre ou escravo. Os dados podem ser transmitidos em frames de envio ou resposta, sendo que o frame de confirmação não contém dados, isto é, somente apresentará em seus campos código de reconhecimento do frame pela estação. Isto avisa a estação mestre que o escravo irá processar e responder ao mestre em breve. O ciclo de mensagem é somente interrompido quando se tem a transmissão do frame de token, pela transmissão de dados sem confirmação necessária para a mensagem broadcast. Em ambos os casos, não há confirmação. O token é passado entre as estações mestres em uma ordem numérica ascendente de endereço por meio do frame de token. Com isso, o mestre que o receberá dominará a comunicação por um determinado tempo. Todas as estações, exceto a que detém o token, monitoram todas as requisições e confirmam ou respondem somente quando são endereçadas. A confirmação ou resposta retornará em um tempo predefinido, chamado como slot time, que é o máximo tempo em que o mestre irá esperar por uma resposta do escravo. Caso contrário, a requisição será repetida. A estação que não confirmar ou responder depois de um certo número de tentativas, chamada retries, será listado como não operacional pela estação mestre. Se um escravo detecta um erro de transmissão ao receber um pedido do mestre, ele simplesmente não responde, e depois de esperar um slot time, o mestre enviará um novo pedido, o retry. Da mesma forma, se o mestre detectar uma falha na resposta do escravo, também enviará novo pedido. O número de vezes que o mestre tentará sucesso na comunicação com o escravo dependerá da taxa de comunicação. Após esgotar todos os retries, o mestre marca o escravo indicando um problema e faz o logout com ele. Nos ciclos subsequentes, se o mestre conseguir sucesso, realizará a sequência do startup novamente. Aqui fica uma dica: às vezes, em algumas situações é recomendado aumentar o número de retries na configuração, dessa forma não deixar a rede tão susceptível de forma que o mestre coloque o escravo em situação de problema. O frame do tipo ST4 é utilizado para fazer a transferência de token. O Profibus é um protocolo baseado na passagem de token e garante transmissões em tempo real rápidas, onde seu princípio de funcionamento garante sempre um tempo mínimo de token em cada estação. Todas as relações de comunicação são baseadas entre a estação que detém o token e a estação escrava. Uma importante característica desse serviço é que sempre há um pedido, existe uma resposta imediata ou um reconhecimento. Em sistema real-time, essa característica é fundamental. O controle de tempo do ciclo do token é chamado de TTR. Após receber o token, a medição do tempo de rotação do token começa e só vai terminar assim que o novo token chegar, resultando no chamado tempo de rotação de token real, TRR. Um tempo comum de TRR deve ser definido na rede Profibus para todos os mestres. Quando uma estação recebe o token, é analisado se o tempo de manutenção do token, que é dado pela diferença entre o TTR e o TRR, é positivo. Se o TRR for maior que o TTR, a diferença será negativa e o mestre deverá executar um ciclo de alta prioridade. Se a diferença for positiva, então o mestre poderá executar a função de alta prioridade durante o tempo em que o tempo de manutenção for maior do que zero. Tarefas de baixa prioridade são executadas se não houver tarefas de alta prioridade pendentes. As seguintes tarefas são consideradas de baixa prioridade: lista de pooling, serviço de aplicação, serviço de gerenciamento remotos e ciclos de mensagem que suportem mudanças dinâmicas no anel lógico. Quando se tem dois mestres com endereços consecutivos, existirão sempre duas filas de mensagens, uma de alta e outra de baixa prioridade. Nesse slide, podemos ver que quem domina o tempo de barramento é o mestre com endereço 0.
Veja que ele recebe o token e a partir daí começa a colocar dados no barramento. Vejamos aqui, através de uma ferramenta de captura de frames, vários tipos de frames enviados e recebidos por mestres e escravos. O frame do tipo SD2 é utilizado para trocas de mensagem entre mestres e escravos com campo de dados. Observe que, assim como em outros tipos de frame, existem os campos de endereço de quem está enviando o frame, o SA, Source Address, como de quem deve recebê-lo, DA, Destination Address. Quando o mestre quer enviar algo para todos na rede, ele colocará como endereço de destino o valor 127 em decimal, indicando uma mensagem broadcast. No DPV1 existem ainda as chamadas SAPs, pontos de acesso a serviço, e que são frames com funções específicas, por exemplo, troca de dados cíclicos, diagnósticos, etc. Toda troca de dados ciclo entre mestre e escravo Profibus é feita utilizando-se a SAPs de 5462 mais SP padrão igual a 0. A inclusão de uma SAP em um pedido ou resposta é feita setando o bit mais significativo no campo DA ou SA, e com isso, nessa condição, somente os 7 bits menos significativos que conterão realmente o endereço. Em termos de endereçamento, alguns equipamentos permitem a configuração do endereço via software ou via hardware. É comum um deep switch como o do slide, onde pode-se configurar se o equipamento utilizará o endereço configurado nas chaves ou via software. Quando em off, será via hardware, ou seja, localmente, e quando em on, via software. Nesse slide, os vários tipos de SAPs do Profibus, desde a troca de dados cíclicos, configurações, parametrização, diagnóstico, comandos globais, leituras de saídas e entradas e o comando de setSlave address, que é utilizado para mudança de endereço via software. Dentro do processo de comunicação, apenas um dispositivo pode transmitir mensagem do barramento por vez. Por isso, cada estação deve cumprir um conjunto de requisitos definidos na norma para que não haja conflito entre estações durante a comunicação. Cabe à estação também o cumprimento das exigências temporais e operacionais definidas na fase de configuração do sistema. Essa etapa é gerenciada pela máquina de estados do FDL, composta por 11 estados que descrevem as ações e transições das estações mestres e escravos no transcorrer da comunicação. Veja a figura do slide. As mensagens listadas pelo mestre Profibus são transmitidas para os dispositivos escravos somente quando estiverem parametrizados e configurados corretamente. Desse modo, o mestre classe 1 transmite uma mensagem de requisição de diagnóstico para todos os escravos de sua lista, com a finalidade de saber se estes já foram parametrizados e configurados por outro mestre. Caso não tenham sido, o mestre transmite uma mensagem de parametrização, informando aos escravos alguns comportamentos que devem obedecer durante a comunicação, e em seguida transmite uma mensagem de configuração, especificando quais as variáveis dinâmicas devem ser trocadas ciclicamente entre eles. Esta configuração é especificada pelo usuário através do arquivo GSD. Este arquivo será comentado posteriormente. Para tanto, o dispositivo escravo deve estar preparado para receber os diferentes tipos de mensagens transmitidas pelos mestres. Nessa situação, utiliza-se uma máquina de estados, como a do slide, para controlar a recepção da mensagem na estação escravo. Máquina esta que contém 4 estados, os quais permitem que as transações entre eles sejam caracterizadas por eventos. Nesse slide, podemos ver a máquina de estado e suas etapas do Profibus DPV0. Etapa número 1, diagnóstico, 2, parametrização, 3, configuração, 4, diagnóstico e 5, a troca de dados cíclicos.